Kathleen Lipscomb, de 30 anos, casada e mãe de 2 filhos, é encontrada morta ao lado de uma rodovia no Texas em 1986. Na época, haviam muitos suspeitos, entre eles o marido de Kathleen e um suposto amante. O caso ficou sem solução durante anos, até que uma reviravolta inesperada aconteceu. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e se você gosta de casos criminais e teorias, já se inscreve aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas, às 20h15, nós temos casos novos por aqui. E eu vou deixar aqui embaixo uma playlist para você maratonar depois que você assistir esse vídeo. E agora, bora pro caso. Kathleen Lipscomb nasceu em 1º de setembro de 1956, no Texas. Kathleen era muito próxima à sua família e era uma enfermeira muito dedicada ao seu trabalho. As pessoas que conheciam Kathleen diziam que ela era uma menina muito gentil, muito amável, muito educada e que tinha uma conexão muito forte com a sua mãe e com a sua irmã. Quando a Kathleen ainda era jovem, ela conheceu um homem chamado William, mais conhecido como Bill. O Bill era 3 anos mais velho do que ela, e as pessoas que o conheciam diziam que ele era um homem agradável, mas que era uma pessoa muito ambiciosa e fazia de tudo para se destacar e para mostrar que era melhor do que as outras pessoas. Principalmente no seu trabalho, o Bill era muito ambicioso, ele queria sempre ocupar cargos melhores, cargos mais importantes, e não tinha muita paciência para esperar as coisas acontecerem, não. O Bill era muito ambicioso, muito imediatista e queria que tudo acontecesse no seu tempo. Bill logo se tornou um sargento das Forças Aéreas dos Estados Unidos e o casal se casou e tiveram 2 filhos. E mesmo depois que tiveram seus filhos, a Kathleen continuou trabalhando como enfermeira no hospital, onde era muito boa, por sinal, mas isso afetava o Bill de várias formas. Ele não aceitava que a sua esposa tinha um trabalho e que tinha sua renda própria. Ele achava que o melhor para a família era que a Kathleen ficasse em casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar e cuidando do seu marido. O Bill sempre falava sobre isso com a Kathleen, eles sempre discutiam sobre esse tema e com o tempo eles passaram a brigar demais e a Kathleen foi ficando distante e, consequentemente, o Bill também foi ficando mais frio com ela. E depois de 8 anos de casamento, a Kathleen decidiu pedir o divórcio, se separar do Bill e seguir a sua vida. O Bill então sai de casa e o casal decide que o melhor a se fazer é que as crianças morassem com a Kathleen durante a semana e no final de semana elas ficassem com o pai. Então assim é feito, mas depois de um tempo o Bill começou a não aceitar muito essa situação e decidiu abrir um processo na justiça para conseguir a guarda total dos seus filhos. Mas enquanto o processo não era finalizado, as crianças continuavam morando durante a semana com a mãe e ficando nos finais de semana na casa do pai. No domingo do dia 8 de junho de 1986, a Kathleen precisava buscar as crianças à noite na casa do Bill, porém ela não aparece. O Bill fica preocupado porque a Kathleen não é de faltar e não é de demorar para chegar para buscar as crianças. Então ele resolve ir até o apartamento dela para ver se ela tá bem, para ver se ela tá por lá. E quando ele chega lá, ele chama, ela não atende, então ele volta para casa e fica em casa com as crianças aguardando que ela chegasse no dia seguinte. Mas na manhã seguinte, a Kathleen não aparece para buscar as crianças. O Bill não consegue localizá-la e ela também não aparece para trabalhar no hospital naquela manhã. A Kathleen era muito comprometida com seu trabalho, ela nunca faltava e nunca chegava atrasada. Então seus colegas de trabalho acharam aquela situação bem estranha e decidiram entrar em contato com a família dela para informar que a Kathleen não estava no trabalho e que também ninguém estava conseguindo localizá-la. A Nadine, mãe da Kathleen, ficou muito preocupada com aquela situação porque sabia que a filha não era de faltar ao trabalho e também não era de deixar
de se comunicar, muito menos de deixar de buscar os seus próprios filhos. Então ela resolveu entrar em contato com a polícia, informar o desaparecimento da sua filha e pedir para que os policiais iniciassem uma busca. A polícia logo começou a andar pela cidade para ver se encontrava a Kathleen e para ver se alguém tinha alguma notícia da menina, mas na parte da tarde daquele mesmo dia, a polícia acaba localizando o corpo sem vida e sem roupas da Kathleen num acostamento da rodovia da cidade. A polícia também encontra ao lado do corpo da Kathleen as suas roupas enroladas como espécie dobrada ali, e a polícia também acredita que todo o crime aconteceu em um outro lugar e a pessoa que cometeu o crime apenas deixou o corpo e as roupas da Kathleen ali para que fossem encontrados. A autópsia mostrou que 24 horas antes da morte da Kathleen, ela acabou tendo relação sexual com alguém e o conteúdo do estômago dela mostrava que provavelmente ela foi assassinada no domingo à noite e que alguém havia deixado o corpo dela na rodovia na parte da manhã do dia seguinte. E a causa da morte da Kathleen foi dada como estrangulamento. Bill acabou sendo considerado o principal suspeito porque eles tinham acabado de se divorciar e também estavam em uma luta judicial para conseguir a guarda total dos seus filhos. O Bill foi chamado na delegacia para prestar depoimento e a polícia descobriu que 7 meses antes da morte de Kathleen, o Bill havia aumentado o seguro de vida dela para $300 mil. Mas o Bill acabou dizendo que passou o dia e, na verdade, todo o final de semana com seus filhos e que não saiu sozinho em momento nenhum. Então as crianças acabaram confirmando o álibi do pai e com o álibi confirmado, a polícia então descarta o Bill como principal suspeito pela morte da Kathleen. A polícia descobriu que do hospital que a Kathleen trabalhava tinha um enfermeiro que era bem próximo dela e no dia que o corpo foi encontrado, ele pediu demissão do hospital, nem pegou o seu salário, saiu com muita pressa e se mudou de cidade. A polícia decidiu investigar porque parecia muito suspeito, então a polícia conseguiu achar esse homem e conversando com ele, descobriu que na verdade ele foi embora porque ele teve um desentendimento com a sua esposa e não queria mais vê-la, não queria mais continuar casado com ela, então decidiu pedir demissão do hospital e se mudar de cidade. Durante as investigações, a polícia acabou descobrindo que a Kathleen, enquanto ainda era casada com o Bill, acabou conhecendo um médico que trabalhava no hospital que ela também trabalhava. Esse médico se chamava Dr. David e ele também era casado, mas mesmo assim os dois iniciaram um relacionamento. A Kathleen até disse pro David que ela se sentia apaixonada por ele e os dois foram mantendo esse caso em segredo por bastante tempo. Os detetives chamaram o David para prestar o seu depoimento e ele até disse que no final de semana ele estava junto com a Kathleen, mas que ele não tinha nada a ver com o crime, não tinha nada a ver com a morte dela, mas a polícia se baseou na teoria do David ter matado a Kathleen com medo dela contar sobre o relacionamento que os dois tinham para alguém ou que de repente a mulher do David descobriu e ela e o David teria assassinado a Kathleen. A polícia acabou se baseando nessa teoria por bastante tempo, mas no decorrer das investigações eles não tinham nenhuma prova, nenhuma pista contra o casal, então eles resolveram deixar essa teoria de lado e também descartar o casal como suspeitos de ter cometido esse crime. Uma semana depois da morte da Kathleen, o seu carro foi encontrado no restaurante próximo à sua casa. A polícia resgatou o carro dela, chegou a fazer algumas investigações, algumas análises, mas não encontrou nenhuma evidência ou nenhuma pista nova que ajudasse a solucionar o caso. E por 2 anos, a polícia continuou procurando pelo assassino da Kathleen. Eles investigaram várias teorias, eles colheram muito depoimento, mas parecia que tudo que eles tinham não levava a lugar nenhum. O caso acabou esfriando e foi arquivado como caso não solucionado por falta de provas. Bill acabou ficando com a guarda das crianças e pediu uma transferência da base militar para a base militar de Virgínia, onde tinha sua família e eles poderiam ajudar a criar os seus filhos.
Então, depois que se mudou para Virgínia, o Bill acabou conhecendo uma outra mulher e acabou se casando novamente. A família da Kathleen sempre acreditou que o Bill era o responsável pelo que aconteceu e que a história que ele contou naquele dia era falsa, e sabendo que o caso tinha sido arquivado e que provavelmente não ia surgir nenhuma outra pista nova, a família resolveu contratar um detetive particular chamado Charles McDowell. Então logo começou a investigar e a buscar todos os detalhes do caso. Sabendo das suspeitas da família contra o ex-marido, o detetive começou a ler o diário particular de Kathleen, e no diário eles encontraram o nome de uma mulher chamada Shannon Giberson. Essa mulher também era militar e servia junto com o Bill, e eles tiveram um caso enquanto o Bill ainda era casado com a Kathleen. O detetive continuou lendo o diário da Kathleen e viu uma anotação onde ela dizia que o Bill não tinha passado na prova para sargento por mérito próprio, que na verdade ele tinha o gabarito de toda a prova e usou disso para ser aprovado e conseguir o cargo de sargento. Essa informação era a reviravolta que a polícia precisava para reabrir o caso, porque se isso fosse verdade, o Bill poderia estar sendo chantageado pela Kathleen após o divórcio e para conseguir a guarda dos seus filhos. Então, para manter o seu segredo guardado, ele decidiu matar a sua ex-esposa. Depois que o detetive Charles leu todos os depoimentos e viu todas as fotos da cena do crime, ele disse que com certeza aquela cena havia sido armada para parecer um crime de abuso sexual seguido de morte, e que com certeza duas pessoas eram responsáveis pelo aquele crime. Uma pessoa teria sido responsável por assassinar Kathleen e uma outra pessoa teria deixado o corpo dela ali naquela rodovia. A polícia resolveu enviar algumas amostras de DNA que tinha retirado do corpo da Kathleen, mas como elas foram mal armazenadas e também retiradas de forma incorreta, os testes de DNA acabou dando inconclusiva. Com tudo isso vindo à tona, o caso sendo cada vez mais falado dentro da própria família, uma das filhas da Kathleen acabou contando para sua avó que acreditava que o seu pai era responsável pelo assassinato da sua mãe, porque ele não teria ficado com eles durante todo o final de semana, como ela havia dito aos policiais na época do crime. A menina disse que um dos melhores amigos do seu pai teria levado ela e seu irmão para jantar no domingo à noite, e eles acabaram adormecendo quando voltaram do restaurante, e quando acordaram no meio da noite não achou o seu pai. O Anthony logo foi procurado pela polícia para prestar depoimento, e assim que começou a dar o seu depoimento, ele logo tratou de contar toda a verdade. Ele fez um acordo de imunidade com a justiça e contou tudo o que aconteceu naquela noite. Ele disse que Bill foi o responsável pelo assassinato da Kathleen, enquanto ele levava as crianças para jantar. Depois do jantar, as crianças acabaram dormindo e Bill voltou para casa e pediu a ajuda do Anthony para esconder o corpo da Kathleen. Os dois colocaram o corpo dela dentro de um baú que tinha na casa do Anthony, e no outro dia eles colocaram o baú no carro e o Anthony dirigiu pela rodovia, deixando o corpo da Kathleen por lá. O Bill foi levado para a delegacia para prestar um novo depoimento, e assim que ele chegou, a única pergunta que os investigadores fizeram para ele foi: Bill, por que você matou a sua ex-mulher? E sem pensar, o Bill respondeu: eu não sei porque eu fiz isso. Quando se deu conta da resposta que tinha dado, ele logo disse que não tinha entendido a pergunta, que não estava prestando atenção, mas já tinha dito, já estava gravado, e os investigadores já sabiam que, de fato, ele era o responsável pelo assassinato da sua ex-esposa. Em junho de 1989, 8 anos depois do crime, o Bill fez um acordo com a justiça e se declarou culpado pelo assassinato da sua ex-esposa Kathleen. Em 1990, o Bill foi acusado pelo assassinato da sua ex-esposa, pegando 69 anos de prisão, podendo ser elegível à liberdade condicional a partir do dia 23 de dezembro de 2025, depois de cumprir 35 anos de prisão no quartel disciplinar do Kansas. O Bill nunca chegou a contar para a polícia nem para ninguém o motivo de ter assassinado a sua ex-esposa, mas a polícia acredita que, como a Kathleen sabia que ele tinha trapaceado para conseguir a promoção e se tornar sargento das Forças Aéreas, ela estava usando disso para ameaçá-lo e conseguir a guarda total dos seus filhos.
Deus. Esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou desse caso. Se você tem algum caso que deseja conhecer, é só deixar aqui embaixo pra mim que eu trago pra vocês, tá bom? Não se esqueça de curtir, de comentar e de fazer a sua inscrição aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!